Da onde nos vem o socorro? O teu socorro não está na provisão que chega, o teu socorro está no provedor que manda a provisão. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda Israel. Deus não dorme, Deus não vacila. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. Por isso, o sol não vai te ferir de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guarda de todo mal. Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo sempre. O que é isso? Olhos no provedor, olhos no provedor. Quando o fruto não vem, continue olhando para o provedor. Tira os olhos da provisão. A provisão é consequência do teu olhar para o provedor. Meus amigos, olha, essa palavra veio do trono da graça para a sua vida. Sabe aquele momento tão desejado que você tanto espera, mas o fruto não vem? O que fazer? Que postura adotar? Quando você se decepciona tanto com tantas coisas ao teu redor, o que fazer? Quer saber mais? Venha conosco. Três invasões cruéis. O povo não tinha como oferecer resistência. Eles não tinham poderio bélico para enfrentar tudo o que estavam passando. Foram pegos de maneira repentina e num curto prazo de tempo, vieram sucumbindo e se transformaram então num povo cativo. E por mais que orassem, por mais que tentassem entender o que estava acontecendo, eles não conseguiam. Não fora por falta de oração, não. Não foi por falta de uma comunhão que pudesse ter várias pessoas ali naquele momento invocando a presença do Todo-Poderoso. Mas nada disso permitiu aquele povo ter um livramento no momento de uma enorme expectativa que todos eles geraram. E chega no capítulo 1 de Abacuque, após 3 invasões dos caldeus, Abacuque começa a perguntar: mas por que isso conosco, Senhor? Por que nos sobreveio isso? Mas por que esse mal? Por que o Senhor permite que isso suceda com o seu povo? Por que vem isso sobre a minha vida? No capítulo 2, ele vai então no alto, num farol, começa a clamar e orar, e então vem a expressão célebre, muito conhecida por todos: o justo viverá da fé. Abacuque começa a não entender o que estava acontecendo, mas entender que ele tinha 2 alternativas de vida: ou ele vivia como um homem natural, ou ele vivia como um homem espiritual. E no capítulo 3, eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor, os versos 16 em diante, nós estaremos meditando, sobre o tema quando o fruto não vem. Quando o fruto não vem, o que a gente faz? De que maneira a gente se porta? E Abacuque 3, de 16 a 19, diz assim: ouvindo eu, o meu ventre se comove, o seu ruído tremem os meus lábios, entra a podridão nos meus ossos, vacilam os meus passos, em silêncio, pois aguardarei o dia da angústia que há de vir sobre o povo. Ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira,
e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado na malhada e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre lugares altos. Pai, tua palavra é viva e faz tudo que te agrada. Que diminua eu, que teu Espírito me tome e que a tua palavra possa gerar vida nessa noite. É o que te suplicamos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes, queridos irmãos, há circunstâncias em nossas vidas que nós paramos para tentar entender a lógica, o significado, as razões, as motivações e os porquês. E não raras as vezes, as respostas não vêm. Os questionamentos continuam. As indagações aumentam. E isso sucede de uma maneira muito provável quando a gente gera altas expectativas. E a gente gosta de fazer isso. A gente é movido por momentos marcantes, por datas. Vem aí um período, vou fazer um concurso, gera uma expectativa. Vem aí agora um período de eleições, gera uma expectativa de que isso ou aquilo sucederá. Vem aí um período em que eu vou fazer até um exame. E algumas pessoas têm me procurado e dito assim: pastor, eu não sabia, eu fui fazer um exame, o senhor sabe o que eu descobri? Eu falo, não. Eu descobri que eu estou... E conta um fato triste. E a pessoa vem assim tão abatida, ela ia fazer um exame achando que ia ser um exame corriqueiro, ia estar tudo bem, mas não estava tudo tão bem assim. É tão ruim quando a gente é surpreendido por questões na vida que a gente não tem uma explicação lógica, e que a gente fica tentando então decifrar, decodificar o porquê daquilo e o porquê conosco. Aliás, a gente se acha até melhor do que alguns, ao ponto da gente falar assim, o outro que está lá, que não te teme, que não te adora, não sucede isso. Mas eu que estou aqui, chegou até a dizer assim, dizem que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, mas comigo, Senhor, já é a 3ª. O que será que está sucedendo? Meus irmãos, há momentos em que a gente gera expectativa. A expectativa é de um trabalho, é de uma coisa árdua. A expectativa é fruto de momentos de extrema oração, em que a gente sonha com uma coisa, nós almejamos, é algo tranquilo, é limpo, não é nada ilegal. E é justo sonhar aquilo, é justo ter saúde, é justo ter filho, é justo passar num concurso, é justo comprar a casa própria. Mas quando as coisas não sucedem como nós planejamos ou sonhamos, aí fica aquela coisa assim, o fruto não veio, e agora? Não sucedeu dessa forma. Não veio na embalagem, na forma, no cheiro, como eu sonhei, como eu planejei. No primeiro momento, o verso 16 vai nos dar então uma visão, quando o fruto não vem, olhe para a glória de Deus. Ouvindo eu, diz o profeta, o meu ventre se comove, e o seu ruído treme os meus lábios, e entra podridão nos meus ossos, vacilam os meus passos, e em silêncio, pois aguardarei o dia da angústia que há de vir sobre o povo. É o momento em que ele se depara com a glória do Senhor, e ele começa então a reagir de uma maneira tal que ele não tem mais controle e domínio sobre o seu próprio corpo. E hoje nós estamos com uma ideia muito infantilizada de Deus, bem como da glória de Deus. Hoje é uma igreja que desde a escola bíblica dominical, desde os púlpitos, vem gerando no povo uma expectativa que é surreal e irreal em relação a Deus e principalmente a glória de Deus.
As pessoas acreditam em vocês, nos dias de hoje, vêm para a igreja achando que o culto é para ele. Aí fica assim, Adilson, não gostei dessa música. Esse arranjo musical, na época que eu aprendi, não era assim o hino. Está vendo? Botou um arranjo, estragou a música. Eu não vou cantar isso, não. Aí vem um pregador que ele fica mais fixo aqui. Alguns olham e falam, ele não se mexe, parece uma estátua. Aí vem o outro, começa a se locomover de um lado para o outro. Aí vai dizer assim, meu Deus, eu quero acompanhar, não consigo. Quando eu penso que ele está aqui, ele está indo para lá. Quando eu penso que está lá, está... Ele está igual um ping-pong. Aí no final faz assim, você gostou do culto? Gostei, não gostei. O que você achou daquilo lá? Comentário geral, percepções sobre o culto. Mas nós nos esquecemos de perguntar o dono do culto o que ele achou. O dono do culto, o que o Senhor achou do culto? Quando ele se mexia, o Senhor estava nele. Aquele arranjo que foi feito foi providência do Senhor. Aquilo tudo quanto sucedera foi para a glória do seu nome. Irmãos, a igreja está tão adoecida que ela transformou oração num reducionismo a pedido de oração. O povo entende que só deve orar quando está em apuros e para pedir algo, ou seja, se relaciona com Deus não pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode dar. Isso é uma doença. E a igreja está sendo conduzida dessa forma. Nós estamos diante de um Deus que tudo pode, a gente olha para as Sagradas Escrituras, um Deus mantenedor, criador, um Deus que sustenta tudo, mas quando o fruto não vem, quando bate na nossa porta, parece que a gente quer confinar Deus dentro de uma caixinha de fósforo, num Deus limitado, num Deus fraco, num Deus impotente, num Deus que talvez a gente tenha sempre que tentar manipular. E tem muita gente tentando fazer isso. Eu fui agora diagnosticado com uma doença. Aí vai lá, bota Facebook, Instagram, WhatsApp, bota todos os grupos. Mobiliza, bota o Maracanã orando. Vamos fazer uma série de conferências, mas não é para o evangelismo, não, é para orar pelo fulano de tal. Quem sabe Deus não muda de ideia. Vamos fazer aqui uma mobilização. Pastor, o que você está querendo dizer? Que não é para orar? Não, a Bíblia fala orar e sem? Não, não é isso. Mas o que motiva a minha oração? O que está por trás das reais intenções quando eu falo para um monte de gente? O que realmente eu pretendo com isso? Nós estamos tão ruins. Eu lembro que teve um filho de uma cantora famosa que estava com uma enfermidade grave. Vocês vão lembrar. E aí teve uma mobilização nas redes sociais. E aí, gente, que tinha de gente orando por aquele rapaz. Eu orei também, irmão, várias vezes. Tem problema nisso? Não. O problema é que Deus o levou. E muitos ficaram frustrados, decepcionados. O fruto não veio da forma como imaginava. E aí começa aquele monte de decepção, sabe por quê? Parece que a tentativa que a gente tem não é pedir na terra como é no céu. Aliás, parece que na nossa oração a gente quer tirar da terra e levar para o céu, e não trazer o céu para a terra. A oração é para você trazer o céu para a terra e não levar a terra para o céu, meu irmão. E quando você entende isso, fica tudo fácil, porque no céu tudo é organizado, tudo é ordeiro, tudo é limpo, tudo é maravilhoso, tudo é muito bem organizado. William, eu fico pensando naquelas declarações dizendo assim, ruas de ouro, aí vem topázio, aí vem lá aqueles diamantes de esmeralda e não sei o quê. Irmão, tudo de mais vislumbrante que você já viu aqui. O céu tem coisas inefáveis, indizíveis, que ele tenta então assim, numa hipérbole, tentar trazer à tua mente aquilo que possa comparar o que te espera ali na frente. Mas o que te espera ali na frente é muito maior do que tudo quanto você viu. Porque o homem está reservado coisas indizíveis, coisas que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, são as que Deus tem separado para o seu povo. É uma glória maravilhosa.
é o Rei da Glória. São os atributos do Rei da Glória sendo manifestos a cada um de nós. Mas esse conceito hoje parece que está extremamente limitado. Nós não temos mais a profundidade, o mergulho, a intimidade com o Senhor. Nós ficamos tempo dentro da igreja. Amanhã é segunda-feira, mesma rotina, acordo, faço isso, aquilo. Aí tal hora, se der, eu oro. Aí depois eu vou. Aí depois vem no ensaio do coro. Depois eu vou lá, quinta-feira, 18 horas, não perco culto. Vou lá. Sabe, vou ver como é, que novidade é essa, vou lá, já sei, vão me desafiar algumas coisas, quer saber, não vou levar nem carteira, vou ficar quietinho aqui, ó, falar alguma coisa, vou ver o que é, vou ver o que está vendo, aí domingo dou um pulo lá, vejo como é que a coisa sucede, o tempo está passando, as coisas estão andando, e nós nos esquecemos de mergulhar com Deus, andar em novidade de vida, de termos experiências reais com o Senhor. Ei, você lembra a última vez, ou quando a glória de Deus se manifestou na tua vida, quais foram as tuas reações corporais? O apóstolo Paulo, quando vê um Cristo glorificado, eis que a luz resplandecente, ele cai. E fica cego durante um bom tempo, para poder enxergar o que não conseguia ver. Olha para a vida de Daniel. Daniel cai como que arrebatado. Olha para a vida de João na ilha de Patmos. Meus irmãos, que experiência fantástica foi aquela de João. Olha para a vida de Abacuque. Abacuque está falando assim, meus lábios tremiam, minhas pernas estão bambeando, o meu ser, meu ventre está todo gritando, porque é a glória do Senhor se manifestando. Você já teve uma experiência real ao ponto de você perder os sentidos da vida, você vê sua carne toda tremendo e a glória de Deus se manifestando a você, sim ou não? Talvez seja o tempo, talvez seja hoje o seu dia, de não somente frequentar uma igreja, de ser simpatizante com os evangélicos, de ouvir uma palavra até palatável, mas de você desenvolver uma real experiência com Deus ao ponto do teu mergulho lhe permitir ver que a glória do Senhor é o poder de Deus manifesto na tua vida. Aquilo tira as tuas forças, aquilo começa então a fazer com que você reaja de uma maneira completamente diferente. Irmãos, eu creio que a gente precisa desintoxicar das coisas desse mundo. Outro dia, tem uns anos atrás, eu estava dirigindo na Avenida Brasil. Aí eu pensei que eu fosse infartar, eu senti uma dor no peito fortíssima, e eu comecei a suar com o ar ligado. Aí eu liguei para o médico, ele falou assim, você está onde? Eu falei assim, eu estou aqui na Brasil. Ele falou, você tem condição de pegar Transolímpico e vir aqui para o hospital tal na Barra? Eu estou aqui na emergência te aguardando. E eu falei, eu não sei se eu consigo, eu vou tentar. Ele falou assim, não desliga o telefone, eu vou monitorando, falando contigo. E quando eu cheguei na emergência, irmão, estava tudo montado lá, e pega, e vê enzima, vê isso, vê aquilo, pressão, toma remédio e tal. E eles, quer que eu comunique sua família, sua esposa? Eu não. Quero não. Só à tarde, quando estava tudo resolvido, eu tirei uma foto daquela pulseirinha linda que eles botam, né? Aí tem o horário da entrada, tem tudo bonitinho. Meu Deus, por que você não avisou? Você não ia poder fazer nada. Vamos esperar definir como é que as coisas ficam. E quando eu saí dali, eu saí preocupado, irmãos. Me deram um remédio, pastor João. Um remédio para eu dormir e um remédio para ansiedade. Aí eu ensaiei tomar aquilo um tempo, Priscila. Eu falei assim, esse troço vai... Não que eu seja contra... Irmãos, tem momentos que você precisa de um SOS mesmo. Bote isso na sua cabeça. E louvado seja Deus. Mas eu fiquei assim, depois isso vai para eu desmamar, para eu largar isso, vai ser terrível. Irmãos, o que eu percebo na nossa vida espiritual
é que as dificuldades que a gente tem passado, a gente está tão preso às coisas terrenas, que a gente precisa ter um desmame das coisas terrenas para a gente viver as coisas espirituais. É preciso você desintoxicar, falar, essa semana eu vou largar isso, essa semana eu vou deixar aqui, essa semana eu vou tirar lá, essa semana eu não quero mais, sabe, estar com esse tipo de comportamento, essa semana eu vou separar tanto tempo para isso. O que é isso? Um desmame das coisas terrenas, para você viver a glória de Deus. Estamos muito intoxicados com as coisas desse mundo. Se tem uma coisa boa, quando a glória se manifesta, não há nada melhor do que ler Bíblia e ser lido por ela. Eu fico pensando assim, no meu tempo, quando eu comecei a ler Bíblia, tinha revista corrigida, atualizada, depois veio a NVI. Agora tem tradução de Bíblia para tudo que é linguagem, de tudo quanto é tipo. O problema é, será que não desviou do foco do que é a palavra? Aí, quanto mais facilidade se tem para se compreender a Bíblia, me parece, pastor Pedro, que menos as pessoas estão entendendo de Bíblia. Olha que coisa paradoxal, meus irmãos. Por quê? Porque a Bíblia não é só ler, é aprender espiritualmente, que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. O problema não está na facilidade da linguagem, o problema está no coração duro e impenitente de quem não tem experiências reais com a palavra e com Deus da palavra. Por isso lê e não entende nada. Não consegue. Mas Abacuque começa então a falar dessa glória sendo manifesta, é o caráter, os atributos divinos sendo manifestos ali, e quando a glória de Deus se manifesta, o homem é impactado, a gente vê que o organismo reage de uma maneira diferente. Deixe-se, permita-se, nessa noite, você ser invadido pela glória de Deus. Quando a glória de Deus entra, você vai começar a ser fortificado na fé. Não é qualquer coisa que te abala. Você não vai gerar expectativas erradas. Você vai compreender o verdadeiro sentido e significado de tudo que Deus está fazendo na sua vida. No segundo momento, quero destacar, quando o fruto não vem, confie no provedor e não na provisão. É isso mesmo. Quando o fruto não vem, confie no provedor e não na provisão. A gente inverte, irmãos. A gente quer nesse momento falar, meu Deus, a provisão não veio, e agora? O que eu vou comer amanhã? E o Abacuque faz a oração. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, que os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado e amalhado, os currais não haja mais gado. E se você parar para pensar, meus irmãos, todo o sistema econômico desse povo está montado no fruto da terra e no gado. Todo o sistema econômico, todo. O que Abacuque está declarando para nós? Ainda que o dólar vale muito mais que o real, nossa moeda esteja desvalorizada ao extremo, ainda que não haja mais banco, ainda que eu não tenha mais emprego, ainda que eu abra minha casa e eu não tenha mantimento, ainda que eu não tenha carro, ainda que eu não tenha celular, ainda que eu não tenha internet para me conectar em nada, ainda que eu não tenha como fazer negócios, ainda que eu não tenha fruto nenhum para barganhar coisa alguma, Abacuque está tirando completamente a visão do fruto e colocando os olhos no dono da terra. O povo de Judá dependia da agricultura para sobreviver, sim, todos os recursos. Como é que vai ter azeitona, como é que vai ter leite, como é que vai ter carne, como é que vai ter ovo, como é que vai ter pão?
se a terra não produz, se está tudo arruinado, se não tem mais, a gente olhando humanamente o que fazer, Abacuque está enfrentando aquele problema das maiores impossibilidades de conseguir até mesmo subsistir. Sim, é isso que ele está vivendo. Abacuque agora confia que Deus está no controle de todas as coisas. Sabe por quê? Romanos 1,17, a palavra de Deus fala: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. É da fé. É da fé. Você está justificado com Cristo, sim ou não? Você está justificado com Ele? Então, por que viver com olhos humanos e não viver com os olhos da fé? Por que achar que você está dependendo da provisão e não do provedor? Por que, quando a provisão não vem, o fruto não vem, bate o desespero? Porque tirou os olhos do provedor. E aí a palavra fala: olhem para as aves do céu, olhem para os lírios do campo. Não semeiam e nem fiam, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Homens de grande fé, é assim que o texto fala? Homens? Por quê? Quando você está com os olhos na provisão, você não enxerga quem é o provedor. Agora eu dependo disso, eu não sei o que fazer. Agora o sistema econômico mudou. Agora nós estamos diante de um novo quadro. Agora tem mais esse laudo sobre a minha vida. Agora, quando menos eu esperava, isso ainda sucedeu, pastor. O que fazer? Tire os olhos da provisão e coloque os olhos no provedor. É no provedor. O que significa o justo viverá da fé, meus irmãos? É colocar a confiança e a dependência não nas circunstâncias. Você sabe por quê? O nosso desafio, quando o fruto não vem, é saber que o servo de Deus é chamado para viver uma vida ultra circunstancial. As circunstâncias não podem te afetar. Aliás, elas serão afetadas pela tua fé no provedor. O que é viver isso? Quando se tem saúde, uma família boa, quando se tem recursos em abundância, é fácil. É muito fácil você falar quando a tua vida está toda ajustada. Difícil é vivenciar quando começam os períodos de escassez. Os descrentes vivem cheios de orgulho, de egoísmo, fazendo mal. O destino deles a gente sabe qual é. Mas quando a gente eleva os olhos para os montes, foi isso que nós declaramos essa noite aqui. Da onde nos vem o socorro? O teu socorro não está na provisão que chega, o teu socorro está no provedor que manda a provisão. Da onde vem o socorro? A pergunta é: o que mandaram de socorro? Não. Da onde vem? Da onde significa lugar. Ou você está olhando para onde? Teus olhos estão fitos em quê? E o salmista continua dizendo assim: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda Israel. Deus não dorme, Deus não vacila. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. Por isso, o sol não vai te ferir de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guarda de todo mal. Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo sempre. O que é isso? Olhos no provedor, olhos no provedor. Quando o fruto não vem, continue olhando para o provedor. Tira os olhos da provisão. A provisão é consequência do teu olhar para o provedor. Ah, irmão, o que te falta? Trabalho, saúde, uma despensa cheia, família. O que te falta? Os recursos
nessa terra podem até falhar, mas uma certeza eu tenho quando eu lido com a Shekinah, com a glória de Deus, e quando os meus olhos estão no provedor, os celeiros espirituais, celestiais, estão abastecidos, abarrotados, e basta uma palavra do meu Deus que tudo se transforma, tudo é modificado. E eu quero concluir. Quando o fruto não vem, a tua fé ultra circunstancial, ela não precisa estar presa a um filho que carece tanto de saúde, a um lar na sua casa que fora desfeito, ao desamor, porque ele fala, verso 18, todavia, eu me alegrarei, eu exultarei no Deus da minha salvação. E agora? Nós plantamos, gerou-se uma expectativa, tem nada para colher. Humanamente falando, não tem como sobreviver. Mas Tiago fala, irmãos, tendes por motivo de grande alegria quando passares por várias provações. Se tem uma coisa que alegra o coração de Deus, é olhar para a tua vida nos momentos em que está faltando alguma coisa, e você olha para Ele e diz assim, a minha esperança é o Senhor. Isso não vai roubar minha paz, isso não vai tirar o meu sossego, isso não vai desestabilizar. O fruto ainda não veio, a provisão ainda não veio, mas isso não vai roubar a minha alegria. Ah, não vai não. Não está como eu sonhei, não está como eu planejei, não está como eu um dia esperei, mas uma certeza eu tenho uma indizível alegria no Senhor. Sabe por quê? Porque as provações do crente são variadas. O termo de Tiago, quando ele fala várias provações, vem de uma palavra que quer dizer várias cores, várias formas. Você é aprovado a todo momento em várias circunstâncias, mas todas as provações têm um propósito: refinar a minha e a tua fé, gerar alguém realmente que glorifique o Senhor. Toda provação, toda escassez tem um motivo: é você chegar ao término dela, porque a provação ela tem início, ela tem meio, mas ela tem fim. E você ter sido aprovado dizendo, eu não perdi minha alegria no Senhor. E tem momento, irmão, que é tão difícil, dá vontade de chorar. Tem momentos tão desagradáveis, mas a gente só precisa entender que Deus faz tudo de forma intencional. E a intenção, quando o fruto não vem, é você continuar confiando e se alegrando com o provedor. Tem coisas que não foi como eu sonhei. Me lembro no período da pandemia, quando eu fui para fora do país para comprar um imóvel, eu estava determinado a ir embora. Eu falei, chega do Rio de Janeiro, eu cansei. Eu quero paz. Se o Senhor me permitir ficar assim, à tarde ali num laguinho, assim, em Pompa, no beach, um chapéu de palha, uma vara de pescar, eu estou feliz da vida, Deus. Aos olhos humanos deu tudo errado,
E Deus fala: vem, eu tenho outros planos para a tua vida. Irmãos, eu tenho uma alegria de estar aqui que vocês não fazem ideia. Eu tenho uma alegria de servir. Como foi dito aqui hoje de manhã, como é bom você servir ao Senhor, você ser útil às coisas, à obra de Deus. Irmãos, isso é um grande privilégio. Eu falei: Deus, eu não sabia que o Senhor tinha ainda esse plano, mas eu estou confiando na tua soberania, no teu cuidado. Sabe por quê? Cada prova Deus vai prover. E a provação, ela é passageira. A provação, ela tem propósito. Agora a gente precisa verdadeiramente desmamar das coisas desse mundo. Sabe por quê? A provação na vida de um servo de Deus tem que se traduzir em grande alegria, porque a alegria no Senhor é a vossa força. Sabe por que está triste, cabisbaixo, sentimento de derrota? Sabe por que está se lamentando que o fruto não veio? Porque tirou os olhos das coisas espirituais, porque está confiando mais na provisão do que o provedor, porque não entendeu que quando o fruto não vem, é motivo de você falar: aleluia, pode faltar, pode faltar, pode faltar, pode faltar. A única coisa que não pode faltar na minha vida é a presença do Todo-Poderoso. Se o Senhor é presente, se o Senhor for por mim, se o Senhor estiver comigo, se o Senhor estiver se agradando da minha vida, a certeza que eu tenho é que nada me faltará. Você não tem falta de nada. Não tem falta. Meu convite para você: confie em Deus, mesmo em face a situações que o fruto ainda não veio. A gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver que o próprio Jesus nos encoraja a não nos preocuparmos com nada do tempo presente. Ao contrário, temos a convicção de que Deus tem cuidado de cada um de nós. Deus trabalha em todas as circunstâncias para o bem. Por isso que tudo coopera. Nossas aflições são temporárias e vai produzir um peso de glória muito excelente. Considere a alegria quando passar por provação. Sabe por quê? Ela vai produzir maturidade, vai produzir experiência, vai produzir amadurecimento. E nesse amadurecimento, o Senhor vai cuidar de você em todo tempo. Jesus nos dá paz, Ele nos encoraja a termos bom ânimo. Fala: tenham bom ânimo. Bom ânimo, o que é isso? Não é viver cabisbaixo com sentimento de derrotismo, não. Tem coisas que estão acontecendo comigo que eu estou falando: Deus, é surreal. Mas essa história não chegou ao fim. Chegou no fim, não. Não chegou no fim, não. Aí quando eu sou tentado a olhar para aquilo que está faltando, Deus me traz uma alegria maravilhosa. Ele inunda o meu coração. Aí eu começo a trazer à memória aquilo que me dá esperança. Renan, aí eu começo a falar assim: Deus, o Senhor esse dia me livrou, o Senhor esse dia operou, o Senhor esse dia parecia que não ia dar, a porta abriu, o Senhor, Deus, o fruto pode não ter vindo. Agora, como confiar em Deus em meio a situações tão desoladas? A soberania divina transcende as circunstâncias mais amargas ao nosso redor. Como confiar no Senhor em meio a escassez e provações? Deus tem propósito em tudo que Ele faz. Ele trabalha em tudo, em todos, para gerar o caráter de Cristo em nós. O que fazer quando os frutos não vêm? A nossa fé, ela precisa ser aprovada e glorificar o nome dele. E ele termina dizendo: olha,
Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre lugares bem cabisbaixos, que ninguém quer andar, que ninguém consegue. É isso que está escrito aí. O Senhor vai te fará andar em lugares o quê? Altos. Você já viu a corça como é ligeira? Você já viu a velocidade que a corça atinge? Ele termina dizendo: quando o fruto não vem, não fique preocupado não, porque o que está destinado a você são lugares altos. Você vai andar, mas de uma maneira ligeira, ninguém vai entender. É ligeiro, é rápido, é agilidade, sagacidade, lugares altos, lugares altos. Quando o fruto não vem, deixa o eterno, ao invés das tuas pernas estarem bambeando como antes. Abacuque fala: estou trôpego, estou cambaleando, minhas pernas. Agora as pernas dele são como de corça, ligeireza, agilidade, firmeza, destreza, porque ele sabia em quem ele confiava. Curve tua cabeça e fale com Deus.